Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 25 de julho, festa de Santiago. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, na festa de São Tiago, a liturgia nos convida a meditar a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Trazemos esse tesouro em vasos de barro. A morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Essa palavra e o trecho que hoje meditamos sintetiza a vocação do apóstolo e de todo discípulo missionário que é a voz de Jesus nesse mundo. A consciência clara de sua pessoal fragilidade é a primeira experiência de quem é chamado. Ele se sente um vaso de barro que contém um grande tesouro. O vocacionado não é de ferro, mas de barro, para que apareça claro o poder imenso de Deus dentro dele. Os próprios sofrimentos desse vaso de barro se transformam em vida para o corpo de Jesus, que é a Igreja. Da segunda carta aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vaso de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nós os mesmos sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Este é o pivô desse dia. É a palavra que somos chamados a viver e a encarnar. Antes de mais nada, precisa esclarecer que o vaso é de barro por dentro e por fora, ou seja, existe fragilidade fora do vaso, qualquer coisa pode quebrá-lo, mas existe fragilidade também dentro do vaso. Por exemplo, o recipiente pode se rachar, se quebrar, se o líquido que o contém é tão quente que o vaso não aguenta e quebra. De qualquer forma, a fragilidade de um pobre vaso de barro é o que mais descreve a realidade do evangelizador, do discípulo missionário. A coisa bonita, irmãos, é que esse vaso contém um tesouro. O que importa é que o tesouro chegue àquele que dele precisa. O que conta é o líquido milagroso que está dentro dele, e não o material com que ele é feito. Aliás, Deus usa a nossa própria fragilidade como veículo para o anúncio. São Paulo diz, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Deve ser bem claro que não é o vaso que faz milagres, mas o líquido divino que nele se encontra. Nesse trecho, São Paulo coloca em destaque, sobretudo, as marteladas
que de fora tentam despedaçar o pobre vaso. Somos afligidos de todos os lados, postos entre os maiores apuros, perseguidos, derrubados. Por toda parte sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus. Somos continuamente entregues à morte. Isso significa que faz parte da nossa vocação de missionários enfrentar problemas dia e noite. Missionário que não é sufocado continuamente por uma montanha de problemas e dificuldades não é missionário. Quem acha que levar o Evangelho seja de graça, errou sua vocação e logo se retirará. Faz parte da nossa vocação de discípulos missionários suportar as tempestades da vida todos os dias. Depois vem a fragilidade interior. O nosso Papa Francisco assim a explica. Eis então o poder de Deus, a força de Deus, que salva, que cura, que põe de pé, e a debilidade do barro, que somos nós. Esta verdade é como o refrão constante nas cartas de Paulo. Com efeito, o Senhor diz a Paulo: o meu poder manifesta-se plenamente na debilidade. Se não há debilidade, o meu poder não pode se manifestar. Eis então a imagem eficaz do vaso, mas vaso frágil, de barro. Assim, quando Paulo se lamenta e pede ao Senhor que o liberte dos ataques de Satanás, que o humilha e envergonha, o que responde o Senhor? Basta-te minha graça. Continua a ser barro, que eu tenho o poder da salvação. Precisamente esta é a realidade da nossa vulnerabilidade, porque todos nós somos vulneráveis, frágeis, débeis e temos necessidades de ser curados. As dificuldades que vêm de dentro de nós abalam tanto quanto as que vêm de fora, e até mais. Por exemplo, emoções descontroladas, falta de constância, sentimentos estranhos, um certo egoísmo exasperado que sai de dentro de nós, tudo o que nos desanima, narcisismo exasperado, fechamento nas redes sociais, todas estas coisas tentam nos destruir. Parece que seja fácil demais amar sempre, amar sem ser reconhecidos, amar gratuitamente, mas todos correm atrás de seus direitos e poucos conseguem fazer um exame de consciência de seus deveres. Hoje vivemos um medo doentio que a nossa imagem seja denigrida, ofendida. Cuidamos muito da nossa imagem e pouco do nosso interior, do nosso coração. Enfim, nunca como hoje, o tesouro de Deus está contido em vasos de barro que somos nós. Então, como fazer? Como manter a firmeza e a fidelidade que as escolhas de Deus necessitam? Como não chutar o pau da barraca por um momento de loucura? Como não ser movidos somente pelas emoções, igual às ondas do mar? Lembramos o que diz São Tiago: quem duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa de receber alguma coisa do Senhor, dúbio e inconstante como é em tudo o que faz. Como construir a firmeza e a solidez necessária para as escolhas de Deus, para o amor, em um mundo onde tudo é fluido? Como dizer um sim definitivo se temos um caráter não definitivo e demais volúvel? A resposta é clara e simples. Com a ajuda de Deus, é possível falar sim para sempre. Com a ajuda de Deus, é possível assumir compromissos perenes, como o do casamento ou da consagração. É possível sim, porque Deus derrama a sua força milagrosa a cada minuto em nosso coração.
O que devemos fazer é ficar segurando na mão de Deus sem parar, apertando bem a mão de Deus, sem nunca deixá-la. Desta forma caminharemos sobre o mar bravio das emoções e dos sentimentos loucos que se movem em nós. Com a ajuda constante de Deus, esmagaremos a cobra do tédio e do cansaço, a ilusão que mudar nos torna felizes. Irmãos, com essas reflexões no coração, vamos ouvir novamente essa palavra de Deus, que nos transmite a graça da fidelidade. Irmãos, trazemos esse tesouro em vaso de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nós os mesmos sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Vamos parar um pouco para sublinhar as frases que mais mexem com o nosso coração e nos estimulam a fazer escolhas concretas de conversão. Chegamos agora ao nosso propósito, que seja uma acolhida serena da nossa fraqueza, não no sentido de nos acomodar nos nossos pecados, mas no sentido de confiar totalmente no poder de Deus. Vamos nos perguntar: como podemos deixar fluir o extraordinário poder de Deus em nós, que nos cura e nos fortalece?
Vamos parar um pouco para pensar bem como podemos colocar em prática hoje, em cada hora do dia, o propósito que escolhemos. Somos tesouros em vaso de barro. Paz e alegria a todos. Para que o extraordinário poder de Deus resplandeça em nós. Paz e alegria a todos. Me quebra, me santifica, Espírito, faz tua obra em mim, me sara, me purifica, Espírito. Espírito.